Passemos agora para o bloco Você Pergunta e nós respondemos à luz da Bíblia Sagrada. Primeira pergunta de nossa irmã Elba. Ela fala sobre as duas viúvas que são mencionadas na Bíblia Sagrada nos dias do profeta Elias e Eliseu. Então ela pergunta se essas duas viúvas seriam a mesma pessoa. E nós queremos responder que não. A primeira viúva é a viúva que foi atendida pelo profeta Elias na cidade de Sarepta. E esta cidade ficava na Fenícia, entre Tiro e Sidom, onde Elias foi enviado e recebeu lá uma proteção desta mulher. Lá ele foi então enviado. O filho da mulher, que era realmente uma viúva, morreu e Elias orou. Está no capítulo 17 do livro de 1 Reis, versículos 8 a 24. Orou pela criança e a criança foi ressuscitada. Agora, o outro caso que foi dado pela nossa irmã como sendo viúva, na verdade, não era viúva. Esta mulher tinha marido e Eliseu, que foi o que agiu, no caso, não mais Elias, de acordo com o registro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 18 a 36. No caso, Eliseu entrava na cidade e esta mulher casada viu que ele se portava como um homem de Deus. E combinou com seu marido de fazer um quartinho para ele e o seu servo Geazi, para que quando chegassem à cidade, eles pudessem se abrigar. E Eliseu então quis favorecer aquela mulher em alguma coisa, e como ela não tinha filho, prometeu-lhe, por ordem de Deus, que ela teria um filho. Esta era o filho da Sunamita, já era outra cidade, Sunem. Então, aconteceu que um dia o menino sentiu-se mal, voltou para casa, veio a falecer, e esta mulher, mãe, foi ao encalço de Eliseu para que tomasse as providências, orasse a Deus para que a sua criança ressuscitasse. E realmente aconteceu. Eliseu se deitou sobre o corpo do menino, aquecendo o corpo do menino até que ele respirou e assim foi entregue à sua própria mãe. Então são duas situações distintas, duas mulheres distintas, uma viúva e a outra não. Temos aqui Magda, que nos telefona hoje. Ela diz: dentro da igreja, na lei dos homens, existe uma hierarquia de pastores, presbíteros e diáconos. Eu gostaria que o pastor me explicasse por que esta heresia. Minha prezada irmã, desculpe a nossa observação, mas não é na lei dos homens. A senhora precisa ler que no capítulo 4 do livro de Efésios, versículo 11, está dito assim: Jesus mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda
por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então está aqui que quem deu esses homens com os títulos mencionados pela irmã foi o próprio Jesus Cristo. Agora, o que recomenda a Bíblia Sagrada no que concerne às autoridades chamadas hierárquicas, usando a sua expressão? No capítulo 13 do livro de Hebreus, nós vamos encontrar no versículo 7 e no versículo 17 duas recomendações para que a igreja esteja submissa aos pastores. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Aí está muito claro. E no versículo 17, então, é mais específico. Diz no versículo 17 que os pastores, então, têm uma obrigação muito grande. Obedecei a vossos pastores, isso é hierarquia. Obedecer aos pastores é uma hierarquia determinada por Deus. Sujeitai-vos a eles. O ato de estar sujeito se reconhece uma autoridade superior, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Enquanto cada crente de per si zela por si mesmo, o pastor tem que cuidar não apenas dele, mas das almas que estão entregues ao seu cuidado. É o que Jesus disse no capítulo 10 de João, como sendo ele o bom pastor, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Então, minha prezada irmã, aqui seu ponto de vista está contrário à Bíblia Sagrada. Existe sim uma hierarquia de pastores, de presbíteros, como diz o capítulo 3 de 1 Timóteo. Pode ler do versículo 1 em diante, tanto presbíteros como diáconos, para a boa ordem da igreja. E isso foi dado por Deus de acordo com Efésios 4, versículos 11 a 14, para que não sejamos como meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Temos aqui a Sandra de São Vicente. Ela nos telefonou e fez aqui uma indagação com base no seguinte: a parábola dos lavradores de Mateus 21, versículo 45. Esta pode-se dizer que é a história resumida do povo de Israel. A sua colocação é certa. A história do povo de Israel, de acordo com Mateus 21, mencionando o versículo 43, nos mostra isso, que Jesus se referia aos judeus dos seus dias. Acerca dele disse Jesus: eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os frutos. E no 45, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. Então aí está a rejeição do povo judeu, que se deu no ano 70 da nossa era, quando Jerusalém foi tomada e houve uma mortandade, e houve então a chamada diáspora, quando o povo judeu foi levado para nações estranhas, e apenas em 1948 que eles retornaram para o seu país com governo próprio. Palavras que vieram se cumprir. Temos aqui o Luiz. Ele menciona o livro de Isaías, capítulo 60 e versículo 8. E ele pergunta:
se essa parte da Bíblia vou ler, quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Ele pergunta se essa profecia pode se ligar a um acontecimento histórico dos nossos dias, quando 70 mil judeus do Iêmen foram repatriados. Então, o que dizer nesse sentido? Quero dizer ao nosso irmão que a partir do capítulo 60, versículos 4 até o versículo 9, é uma profecia nesse desígnio que o irmão está mencionando. Diz assim: levanta em redor os olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti, teus filhos virão de longe, e tuas filhas se criarão ao teu lado, então o verás, e serás iluminado, e o teu coração estremecerá, e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ti. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Então aqui estamos concluindo no versículo 8, quem são estes que vêm voando como nuvens? De modo que é o repatriamento do povo de Israel e a formação do território do Estado judeu do ano de 1948. Esta profecia é uma profecia que tem se cumprido em nossos dias. Temos aqui uma pergunta de NQI, não se identifica. Ele pergunta: o que a Bíblia fala sobre política e igreja? Nós queremos dizer que a palavra política significa a arte de bem governar. Ouvimos tanto esta palavra que às vezes confundimos esta palavra política, que é a arte de bem governar, com a palavra que não é pronunciada, mas que tem um sentido para muitos assim: politicalia, que é tirar proveito pessoal na vida política. Então o cristão tem um dever político. Todo cristão tem duas pátrias definidas por Jesus em Mateus 22, 21. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Logo, temos compromissos com o governo da nação da qual somos filhos. É o que nós já lemos a respeito de Romanos 13, obediência aos governantes. E temos o direito e o dever de votar e ser votados. Entretanto, é preciso ter cuidado nestes dias de eleições, que não façamos da igreja um tipo, desculpe a colocação, curral, entre aspas. Quando o pastor exerce um domínio absoluto sobre a consciência dos seus liderados, são os membros, e reclamam que votem no candidato dele abertamente, até ameaçando com certas medidas punitivas se não atender essa exigência. Aí já não é mais o caso a que nós estamos referindo de votar, ser votado dentro da nossa própria consciência. Outra pergunta de José: pastor, a IEPAS, ou a Igreja Evangélica da Paz, é uma igreja de cristãos reformados, só aceita o que tem apoio na Bíblia, seriedade na palavra? Quero dizer aos nossos ouvintes e outros que nos ouvem que não somos uma igreja especial, nem pretendemos ser. O que nós primamos é por levar o estudo da Bíblia a sério. Não perdemos nossos cultos com shows, com músicas
com outras atrações, com entretenimentos, para agradar nossos irmãos e assim encher a igreja. Somos contra a G12, somos contra a teologia da prosperidade. Achamos que todo crente deve se esforçar para ser bem melhor financeiramente na sua vida. Pode comprar uma casa, pode ter o seu automóvel, esforçando-se com a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas não temos nada de especial. Somos iguais a todos, porém, nos distinguimos nessa particularidade. É conhecer melhor a palavra de Deus. E reconhecemos que dentro da nossa igreja existem pessoas indiferentes, que não ligam para qualquer preocupação com o conhecimento da Bíblia, tanto é que não frequentam escola bíblica dominical, e não frequentam porque não têm interesse. Como em qualquer igreja existem pessoas que têm interesse em conhecer melhor e outras que são indiferentes. Só queremos ser diferentes no sentido de não usar a igreja para qualquer outra finalidade que não seja para o estudo e o conhecimento da palavra de Deus. Quem quiser oba-oba, não vá lá porque não vai encontrar. Nós temos aqui outra pergunta de Alberto. Ele cita o texto de Atos 16, versículos 1 a 3, onde Paulo ordena que Timóteo fosse circuncidado. Eu vou ler esse trecho da Bíblia Sagrada. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então a pergunta é: se Paulo era contra a circuncisão, por que ele mandou fazer isto? É verdade, Paulo, na sua carta aos Gálatas, ele diz que tanto faz como tanto fez. Circuncidado e incircuncidado, isso não tem valor nenhum para a fé. Agora, como é que ele explica isso? No capítulo 9 de 1 Coríntios, ele então explica a sua posição para o ato que ele estava fazendo. Porque sendo eu livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns, e eu faço isso por causa do Evangelho. Então Paulo, ele se despiu de certos privilégios, direitos, tomou atitude como esta que está sendo objeto de pergunta do Alberto, para justificar que ele fazia o que fez, como relatado em Atos 16, 1 a 3, com o propósito de ganhar essas pessoas para Jesus. Apenas isso, para ganhar pessoas para Jesus.